Olá, tudo bem? Bem, se você já conhece o Tarô Brasil, se você já tem nos acompanhado, eu agradeço muitíssimo. E se você está chegando, se esse é o primeiro episódio que você assiste, eu apresento então a você essa experiência tarológica jornalística. Aqui eu tento comentar o noticiário brasileiro utilizando como ferramenta o Tarô de Marselha. Olha, tem muita coisa acontecendo no Brasil, a CPI está pegando fogo, mas hoje nós vamos falar de um tema que é da maior importância, que é a educação. Mais especificamente, a situação das universidades federais brasileiras. Para elaborar nosso comentário, nós vamos partir de uma matéria do jornal Correio Brasiliense, assinada pela jornalista Thaís Martins, que traz como manchete: além da UFRJ, outras universidades correm o risco de fechar por falta de verba. Recursos das universidades tiveram redução de 18% em relação a 2020. Para desenvolver o nosso comentário, nós vamos fazer uma tiragem de 3 cartas, utilizando apenas os arcanos maiores do Tarô de Marselha. A primeira carta nós vamos relacionar à situação. A segunda carta será o nosso elemento central, o elemento central da nossa análise. E a terceira carta, nós vamos relacionar a forças ativas, a ação, a uma transformação possível. Vamos lá? Mais uma pequena embaralhada. Pararão. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Então hoje, para pensarmos a situação, o tarô nos trouxe o arcano 3, a Imperatriz. Como elemento central nós teremos o arcano 2, a Papisa. E como carta relativa à ação, transformação, o arcano 17, a Estrela. Vamos ao nosso comentário? Eu queria lembrar que o Tarô Brasil agora tem uma versão textual hospedada no Medium. E é muito legal essa versão porque, além de poder ler a análise, vocês podem ver as cartas, o que é maravilhoso. Inclusive permite que vocês criem outras leituras, enxerguem outras coisas diferentes das que eu vi. Então acessem lá. Então, hoje nós temos como elemento central da nossa tiragem o arcano 2, a Papisa. Essa carta, para a qual eu já declarei muito meu amor por aqui, é um arcano muito relacionado à educação, o tema principal da matéria que nós vamos comentar hoje. Por quê? Porque a nossa sacerdotisa carrega consigo um livro aberto. Mais do que isso, ela está encerrada em seu estudo, fechada em sua meditação, em sua preparação. Na última terça-feira, a reitora e o vice-reitor da UFRJ fizeram um comunicado público sobre a situação emergencial da universidade. Basicamente, eles informaram à sociedade que, com os recursos hoje disponíveis, o destino da UFRJ é encerrar suas atividades no segundo semestre deste ano. A matéria do Correio Brasiliense nos traz um dado importante direto do painel do Orçamento Federal. Hoje, as universidades federais têm uma verba igual à que elas tinham em 2004. Se a gente considerasse só a inflação desses 17 anos, já seria uma catástrofe. Pensa qual era o preço do feijão, da gasolina, do ônibus em 2004 e quanto que está agora. Pois é, mas piora muito quando a gente considera que em 2004 nós tínhamos 51 instituições. Hoje nós temos 69. Em 2004 eram 574 mil alunos. Hoje são 1,3 milhão de estudantes. Nós temos como carta relativa à situação a Imperatriz, o arcano 2. Eu acho que quem tem acompanhado o Tarô Brasil acaba aprendendo um pouquinho sobre as cartas também. Já sabe que essa carta é muito relacionada ao poder. Ela, Imperatriz, sentada em seu trono, segurando seu mastro e abraçando seu brasão. A Imperatriz, porém, ignora o que fazer com esse poder, com essa força.
E ela demonstra isso principalmente através da sua feição tensa e do seu olhar perdido. Ela não sabe para onde que ela olha. Na sequência do tarô de Marsella, a papisa é o arcano 2 e a imperatriz é o arcano 3. O estudo, o conhecimento, a preparação vem antes do exercício do poder. Mas o que nós temos aqui hoje é o contrário. O poder está vindo primeiro do que o estudo, do que a preparação. Olha como elas não se olham dessa forma, nessa sequência. Bem, o orçamento anual de 2022 foi sancionado no mês passado pelo Bolsonaro, no último dia 22 de abril. Quem acompanha o noticiário sabe da polêmica a respeito das verbas expressivas destinadas às emendas parlamentares em contraste com os cortes em outras áreas. Por exemplo, o corte de 18% para a educação. Essa semana ainda veio a público esse esquema paralelo de distribuição desses recursos parlamentares. Esse esquema tem sido chamado de tratoraço ou orçamento paralelo. Na prática, teria sido uma forma do governo comprar a fidelidade de alguns aliados no Congresso, como o Arthur Lira, o Alcolumbre e o Queiroga. É claro que a situação emergencial, calamitosa, não é exclusiva da UFRJ. A minha querida UFMG, onde eu estudei, também já sofre com essa situação há tempos. A UNB, a UFBA, a UFG são outras instituições que já admitiram o risco de não conseguirem manter suas atividades no segundo semestre ainda desse ano. O Ministério da Educação não fez muito além de justificar o orçamento a partir do teto de gastos. Na verdade, é até bom mesmo a gente lembrar isso, porque apesar desse governo que ser claramente inimigo da cultura e da educação, se chegamos a esse ponto foi por causa do golpe de 2016, que levou um presidente ilegítimo ao poder, o Michel Temer, que absurdamente congelou o investimento na educação. A criação do teto de gastos foi criminosa e a manutenção desse mecanismo também é criminosa. Como elemento ativo, hoje nós temos a estrela, l'Étoile, essa carta que é um signo da purificação. Se o governo, se o sistema estão doentes, é necessária mesmo uma profunda purificação, que entendo que parte de uma reflexão geral, de um resgate de valores, do resgate da educação como uma prioridade, da educação e da ciência. Vocês sabem que a produção de vacina faz muito uso de ovo, né? Ovo de galinha. Eu li outro dia que o Butantan vai usar milhões de ovos para produzir a Butanvac. Eu lembrei disso agora, primeiro, porque essa emergência sanitária, essa dependência nossa das vacinas e essa tragédia, essa catástrofe que vem da falta delas, nos lembra, nos explicita a importância do investimento em ciência. Mas também porque a papisa tem ao seu lado aqui justamente um ovo. Um ovinho branco, pálido igual a ela, coitada, nerd, CDF. Não tem tempo nem de tomar um solzinho, ela só estuda. O ovo é um símbolo lindo, um símbolo do amanhã, um símbolo do futuro. A estrela, nosso elemento ativo, ela age sobre um território sagrado. E é necessária a nossa ação política, eleitoral, para que seja possível cessar esse ataque às universidades, que é um ataque direto ao nosso futuro. Eu espero que essa ação venha logo, porque esse projeto de poder doente precisa ser punido, cessado. É a única forma do amanhã ainda ser possível.